Concurso, nomeação e posse, serventuários da Justiça do Foro Judicial. Os serventuários da Justiça serão nomeados mediante concurso de provas e títulos por ato do presidente do Tribunal de Justiça. A realização do concurso será determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça após vacância do cargo. Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos no momento da inscrição: ser brasileiro, estar no exercício dos direitos civis e políticos e quite com o serviço militar, quando for a hipótese, ter idade mínima de 18 anos, apresentar cédula de identidade fornecida pela repartição estadual, fazer prova do recolhimento da taxa de inscrição que for fixada pelo Conselho Diretor do FUNREJUS. Os candidatos classificados deverão comprovar sanidade física e mental por meio de laudo fornecido por órgão oficial do Estado, apresentar prova de bons antecedentes e indicar fontes de informações pessoais na forma do regulamento do concurso. O regimento interno do Tribunal de Justiça disporá sobre as formalidades administrativas do concurso, cabendo ao Conselho da Magistratura elaborar seu regulamento. Funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, constituído de quadro próprio, somente admitirá funcionários mediante concurso de provas ou de provas e títulos, excetuados os cargos em comissão. O concurso obedecerá ao que dispuser o regimento interno e às normas do regulamento que for elaborado pela Comissão de Concursos e de Promoções do Tribunal de Justiça. Para ser admitido ao concurso, o candidato com idade mínima de 18 anos completos quando da inscrição deverá preencher os requisitos estabelecidos no artigo 126, incisos 1 a 3 deste Código, além de outras condições que vierem a ser impostas pelo regulamento, inclusive quanto ao grau de escolaridade e de habilitação profissional ou técnica exigidos, conforme a natureza do cargo a ser ocupado. A nomeação dos candidatos aprovados será efetivada por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Oficiais de justiça, porteiros de auditório, auxiliares de cartório e administrativos, comissários de vigilância e agentes de limpeza. O concurso para provimento desses cargos obedecerá ao que dispuser o regimento interno do Tribunal de Justiça e o regulamento baixado para tal fim, observadas as disposições legais e aplicáveis à espécie. Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá preencher os requisitos do artigo 126 deste Código. Para o cargo de agente de limpeza, exigir-se-á escolaridade equivalente ao ensino fundamental e para o de auxiliar de cartório, escolaridade correspondente ao segundo grau completo. Os agentes de limpeza serão admitidos mediante testes seletivos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ficando os atuais cargos extintos à medida que vagarem. Os candidatos aprovados serão nomeados na forma prevista no artigo 130 deste Código. Posse. Os funcionários da Secretaria do Tribunal tomarão posse perante o secretário. Os serventuários da Justiça tomarão posse perante o juiz diretor do Fórum da comarca onde exercerão suas funções. A Secretaria do Tribunal manterá registro apropriado referente a seus serviços, devendo nele ser anotada toda e qualquer alteração ocorrida na carreira funcional de seus quadros. Disposições especiais. O regulamento próprio da Secretaria do Tribunal de Justiça disciplinará as atribuições do quadro funcional, levando em conta a descentralização e a racionalização dos serviços, o exercício em comissão de funções de chefia, observados os parâmetros técnicos recomendáveis, inclusive no que tange à indispensável relação de proporcionalidade numérica entre chefes e subordinados diretos. Remoções, permutas e promoções. Remoções, permutas e promoções. A remoção ou promoção dos titulares de ofício ocorrerá por ato do presidente do Tribunal de Justiça, entre o serventuário que esteja respondendo pela designação da serventia, se assim o requerer, e os demais candidatos indicados pelo Conselho da Magistratura de acordo com as regras por este aprovadas. A permuta dar-se-á por requerimento das partes por ato do presidente do Tribunal de Justiça. A promoção e a remoção observarão os critérios de antiguidade e de merecimento alternadamente. No caso de vacância de ofício, o juiz, diretor do fórum, fará imediata comunicação ao presidente do Tribunal de Justiça, que autorizará a expedição de edital, convocando os interessados à remoção, à promoção ou ao provimento mediante concurso público, se não houver interessado em remoção. Decorrido o prazo legal, os pedidos serão reunidos em uma só autuação, encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça, que, após parecer, submetê-los-á à prévia deliberação do Conselho da Magistratura. Será excluído o pretendente que tenha sofrido pena disciplinar, salvo se não reincidente, já decorrido mais de 2 anos da última punição. Vencidas as fases de que tratou o artigo anterior, o Corregedor-Geral de Justiça relatará o processo perante o Conselho da Magistratura, que deliberará quanto à indicação ou não de pretendentes. Publicado o decreto de remoção, o serventuário da Justiça do Foro Judicial terá o prazo de 10 dias para assumir as novas funções, salvo em caso de remoção no âmbito da mesma comarca, quando a assunção será imediata. Não havendo
candidatos à remoção ou promoção, quando for o caso, ou tendo sido indeferidos os pedidos eventualmente feitos, será expedida edital de chamamento a concurso público para provimento do cargo vago por nomeação. Aplicam-se aos oficiais de justiça, assim como aos auxiliares de cartório, aos auxiliares administrativos e aos comissários de vigilância, no que couberem as disposições contidas neste capítulo. O concurso de remoção somente poderão ser admitidos titulares que exercerem a atividade por mais de 2 anos, salvo se não houver candidato que atenda esse requisito, serventuários da Justiça, do Foro Judicial, atribuições. Aos servidores do Foro Judicial, em geral, incumbe aos escrivães a prática de todos os atos privativos previstos em lei, observados as formas, os usos, estilos e costumes seguidos no foro. Aos distribuidores, a distribuição de todos os processos e atos entre juízes, escrivães titulares de ofício da Justiça e agentes delegados do foro extrajudicial, observadas as seguintes regras. Estão sujeitos à distribuição unicamente os processos e atos pertencentes à competência de 2 ou mais juízes ou de 2 ou mais serventuários ou ainda de 2 ou mais agentes delegados. É vedado ao distribuidor reter quaisquer processos e atos destinados à distribuição, o qual deve ser feita imediatamente em ordem rigorosamente sucessiva à proporção que lhes forem apresentados. No caso de incompatibilidade ou suspeição daquele a quem foi distribuído algum processo ou ato, em tempo oportuno se lhe fará a compensação. Distribuir-se-ão, por dependência, os feitos de qualquer natureza que se relacionem com outros já distribuídos e ajuizados. Os atos e processos que não estiverem sujeitos à distribuição, por não pertencerem à competência de 2 ou mais juízes, ou de 2 ou mais serventuários, ou ainda de 2 ou mais agentes delegados, serão, não obstante, prévia e obrigatoriamente registrados pelo distribuidor em livro próprio. Cumprir as normas editadas pela Corregedoria Geral da Justiça e pelo juiz diretor do Fórum, aos contadores, contar em todos os feitos antes da sentença ou de qualquer despacho definitivo, mediante ordem do juiz, os emolumentos e as custas, conforme previsto no regimento respectivo, proceder à contagem do principal e dos juros nas ações referentes às dívidas em quantia certa e nos cálculos aritméticos que se fizerem necessários relativamente a direitos e obrigações, fazer cálculo para pagamento de impostos, cumprir, sob pena de responsabilidade, as disposições legais sobre o recolhimento de importâncias devidas às instituições ou fundos, aos partidores organizar as partilhas judiciais, aos depositários públicos ter sob sua guarda e segurança, com a obrigação legal de os restituir na oportunidade própria os bens corpóreos apreendidos judicialmente, salvo os que forem confiados a depositários particulares. Aos avaliadores judiciais, por distribuição nas comarcas em que houver mais de um, expedir laudo de avaliação de bens, rendimentos, direitos e ações, segundo o que for determinado no mandado. Outros auxiliares da justiça. Aos oficiais de justiça incumbe fazer citações, arrestos, penhoras e demais diligências que lhes forem acometidas, lavrar autos de certidões referentes aos atos que praticarem, convocar pessoas idôneas para que testemunhem os atos de sua função, quando a lei assim o exigir, exercer, onde não estiver, as funções de porteiro de auditório mediante designação do juiz, exercer cumulativamente qualquer outras funções previstas neste Código, dar cumprimento às ordens emanadas pela Corregedoria Geral da Justiça e do Juízo pertinentes aos serviços judiciários. Incumbe aos porteiros de auditório apregoar e fazer a chamada das partes e das testemunhas, apregoar os bens nas praças e leilões judiciais, passar certidões de pregões, editais, praças, arrematações ou de quaisquer outros atos que pratiquem no exercício da função. Aos comissários de vigilância incumbe exercer a vigilância sobre as crianças e adolescentes e fiscalizar a execução das leis de assistência e proteção que lhes digam a respeito, proceder, mediante determinação judicial, às investigações relativas às crianças e adolescentes, seus pais, tutores ou encarregados da guarda com o fim de esclarecer a ocorrência de fatos ou circunstâncias que possam comprometer sua segurança física e moral, apreender e conduzir por determinação judicial crianças e adolescentes abandonados ou infratores e proceder a respeito deles às investigações referidas no inciso anterior, manter o serviço de fiscalização de crianças e adolescentes sujeitos à liberdade assistida ou entregues mediante termo de responsabilidade de guarda, auxiliar no preparo de processos relativos a crianças e adolescentes, promover medidas preliminares de instrução determinadas pelo juiz, incluída a tomada de declarações dos pais, tutores e responsáveis e de demais pessoas que possam oferecer esclarecimentos, exercer vigilância sobre as crianças e adolescentes em ambientes públicos, em cinemas, teatros, casas de diversão públicas em geral, mediante ordem de serviço específica para diligência, proceder todas as investigações concernentes a crianças e adolescentes junto ao meio em que vivem e às pessoas que os cercam e efetivar o encaminhamento necessário dessa pesquisa aos órgãos e entidades competentes, investigar os antecedentes das crianças e adolescentes e de seus familiares, colaborar junto aos programas oficiais de voluntariado do Poder Judiciário sobre a fiscalização deste.
Aos auxiliares de cartório administrativo incumbe desempenhar os serviços compatíveis com as suas funções sob a responsabilidade do titular respectivo.